voltamos a apresentar A Tarde é Nossa. Roberto Nogueira. Muito bem, são 4h09. Estamos recebendo em nosso programa, mais uma vez, o professor Hudson Miranda, educador, psicólogo, e sempre trazendo um assunto interessante, um assunto importante aqui no nosso programa. Já discutimos vários, né? Só para fazer uma retrospectiva aí, a gente já falou sobre pedofilia, falamos sobre assédio moral nas escolas, falamos também sobre o comportamento de filhos e pais durante os limites dos filhos, e hoje nós vamos falar sobre assédio moral, só que no trabalho. E quanta gente é assediada moralmente no trabalho e nem sabe o que está acontecendo. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde, ouvintes da Educadora AM. É um prazer novamente estar com vocês para discutir um assunto extremamente importante que faz parte do nosso dia a dia, né? Que é o assédio moral. Infelizmente faz parte do nosso dia a dia. Nas empresas e num índice muito maior do que a gente imagina, né? Ainda existem poucas pesquisas a respeito desse assunto, mas na verdade basta a gente observar o índice de afastamentos de pessoas com sofrimento, né? Psicológico, e que esse sofrimento acaba sendo derivado dos comportamentos dentro da empresa, para a gente observar que isso é um fenômeno que tem tido um vasto crescimento em empresas de todos os tamanhos, né? Das microempresas, das empresas de grande porte. Quando a gente fala em assédio moral no trabalho, como ele se caracteriza, como se caracteriza o assédio moral, principalmente para fins de punição de alguém? Olha, Alberto, o assédio moral, ele é um conjunto de procedimentos que ocorrem e é de difícil diagnóstico, porque ele é velado na maioria das vezes, né? Ele é disfarçado. Então, é importante que a gente faça algumas distinções entre, por exemplo, assédio sexual, por exemplo, e assédio moral. O assédio sexual, ele tem um caráter, né, como o próprio nome indica, sexual. A abordagem dele é uma abordagem com tons eróticos, com gestos, né, com palavras, com comportamento, uma aproximação, uma abordagem que todo lembra uma aproximação que coloca a pessoa como uma presa sexual e que inclusive já implica em represárias claras, veladas, né, mas de uma maneira clara, caso a pessoa não aceite os convites ou todo aquele assédio que está sendo colocado, aquela oferta, né, de aproximação do outro. Alguns autores, né, alguns teóricos colocavam a diferenciação fundamental que o assédio sexual era feito predominantemente de homens em relação a mulheres, mas isso vem sofrendo modificações, né, com a transformação da sociedade. Também existe o assédio sexual feito por mulheres em relação a homens, né? E com a própria modernização do ambiente corporativo, né, com o acesso maciço de mulheres a todo tipo de cargo, né, evidentemente que esse procedimento, embora lamentável, também acaba acontecendo numa proporção talvez ainda menor, né, de mulheres em relação a homens, mas vem acontecendo. Lembrando que nesse assédio feminino em relação aos homens, você tem um outro agravante, que é o agravante social, né, que o homem, a sociedade toda espera que ele tenha toda a iniciativa e que ele não recuse em hipótese nenhuma a abordagem feminina. Sim. Né? Então você tem esse sobrepeso. Machista, né, exatamente, você tem esse sobrepeso de uma sociedade machista. Agora, o assédio moral em si, ele ocorre justamente por alguma rejeição que ocorre de uma pessoa em relação a outra, ou de um grupo, né, mas geralmente começa a partir de uma pessoa, que pode ser o gerente ou pode ser um colega de trabalho, com influência ou não, né, e que a partir dessa rejeição, dessa dificuldade de lidar com o outro extrema, ele passa a lançar mão de procedimentos que tornem o outro publicamente incompetente aos olhos do outro, aos olhos dos demais da equipe, né? E aí ele começa, na sonegação, pode ocorrer, né, vários procedimentos, sonegação de informações, precariedade na comunicação, então isso repercute justamente no serviço equivocado, né, que o outro faz, e depois é culpabilizado por isso, né? A determinação para fazer
serviços que são incompatíveis com a sua formação, sobrecarga de serviço, desvio de função, né? Exposição pública desse profissional, uma vez que ele apresente alguma dificuldade de executar alguma tarefa, né? A falta de criterização e a colocação desses critérios muito específicos que desfavorecem esse profissional que está sendo alvo do assédio moral, né? E a exposição dele pelos demais do grupo. E é importante salientar que muitas vezes vários estudos já demonstraram que, por incrível que pareça, né, há uma certa conivência dos colegas, né? Ou seja, a partir do momento que é eleito um para ser alvo desse assédio moral, pega um bode expiatório, os demais, exatamente, ele passa a ser um bode expiatório e os demais se omitem. A maioria das vezes há uma omissão geral, né? Sim. E que acaba sendo transformada muitas vezes numa certa adesão de parte da equipe, até que o sujeito entra num processo que ele não tem muita saída e começa a adoecer. Ou pede para sair, né? Ou se ele não tem condições de pedir demissão e trocar de empresa, ou insiste, né, em se manter naquele lugar, ele passa ao processo de sofrimento psicológico, né, feito por esse terror psicológico que a gente chama, até a depressão, né, a instalação da depressão. E que acaba se confirmando aí, a depressão vem para confirmar a fragilidade dessa pessoa na equipe, a dificuldade dela lidar com pressão. Aí é colocado uma série de rótulos, né? Fulano está muito frágil, mas ele não... aí vem aquele jargão, né? Ele não aguenta rojão, né? Ele não aguenta pressão, não foi feito para isso, né? Quer dizer, e aí coloca-se toda uma imagem negativa daquela pessoa, até que ela ou pede para sair, ou como é que a gente fala? Ela é colocada numa situação de advertências, né? Várias advertências, porque aí ela acaba cometendo equívocos mesmo, acaba cometendo erros. 3 advertências, né? É mandada embora. É mandada embora. Por justa causa. Exatamente. Então ocorre com muita frequência esse tipo de abordagem. Perfeito. Né? Agora, professor, foi feito um estudo na França e com profissões ligadas ao preparo de refeições, e se constatou que numerosos jovens eram humilhados de maneira coletiva, eram maltratados e algumas vezes tinha até agressões físicas. Mas eles ficavam calados, né? Eles não diziam nada porque eram ameaçados. Então o que está acontecendo lá na França é que enquanto as pessoas com mais idade, essas aí ousam se queixar, vão buscar os seus direitos, mas as mais jovens estão começando o mercado de trabalho agora, elas se calam diante desse fato e continuam sendo assediadas moralmente até que ocorra tudo isso que o senhor disse aí, até chegar no fundo do poço. E tem alguma dica especial para os nossos jovens aí, hoje, por exemplo, não aceitar tudo e aprender a unir para poder se defender especificamente? Olha, na realidade, Roberto, o principal conselho que a gente dá é para que os gestores, né, os realmente gestores de empresas, estejam atentos aos seus gerentes, né, às suas equipes, e instalem uma cultura onde as discussões não se restringam às pessoas, mas sim às questões. O que leva muitas vezes o desgaste imenso das equipes e essa disputa pessoal e essa desordem, né, de quem é competente ou não é, de quem é interessante ou não é, e começa a haver toda essa turbulência, muitas vezes é por falta de gestores adequados, falta de gerentes adequados, né, de pessoas que saibam liderar, que saibam perceber o clima de funcionamento da empresa, que saibam fazer abordagens de erros cometidos, de equívocos, que saibam orientar, que saibam perceber o fluxo de comunicação, se ele está adequado ou não está adequado, né? Porque os problemas rotineiros, eu trabalho com consultoria há mais de 20 anos, os problemas rotineiros que ocorrem nas empresas e que acabam gerando maior turbulência, eles começam pequenininhos e eles vão se acumulando, né? E as pessoas vão deixando de ter espaço para discutir sobre esses problemas do dia a dia.
Então eles vão virando uma espécie de uma bola de neve, vão virando uma bomba, né? Uma bomba que prestes a explodir a qualquer momento. É o copo d'água, né? Vai enchendo. Vai enchendo, quer dizer, aquela gotinha que faz o copo derramar, né? Na verdade, ela é apenas uma gotinha num copo já cheio de problemas e que precisava estar sendo alvo de discussões, de espaços onde as pessoas possam dizer o que pensam sem medo de represália, de uma maneira profissional, sem melindres, né? E possam, as suas sugestões possam ser encaminhadas, elas possam ser provocadas, né? Possam ser estimuladas a dar sugestões sem medo. Então são esses ambientes que não favorecem o assédio moral. Lembrando que aqueles gestores que são relapsos ou que não percebem esse funcionamento, que não privilegiam uma cultura saudável da empresa, estão sujeitos aos termos da lei, né, às indenizações e aos processos que são oriundos desses procedimentos de assédio moral, que hoje as pessoas estão ficando mais esclarecidas e estão percebendo que o seu sofrimento psicológico muitas vezes não está dentro de si, né? Ou seja, elas não são culpadas por aquele estado no sentido mais claro da palavra, né? Ou seja, elas também foram abordadas e foram vítimas, né? De todo um ambiente que não está preparado para ser um ambiente adequado de trabalho. Mas professor, quando alguém chega a denunciar que está sendo assediado moralmente, sim, o ônus da prova cabe a quem? Ao trabalhador? A quem cabe a prova? Por exemplo, eu estou sendo assediado. Tem que ter uma prova. Sim. Não é? E esse ônus cabe exatamente a quem? Até que se prove. Não há muito consenso a respeito disso, né? Sim. O que acontece na realidade... Eu até digo o seguinte, eu estou culpando alguém porque está me assediando moralmente. Sim. Ponto. Para que eu possa culpar, eu teria que apresentar uma prova que essa pessoa está verdadeiramente me assediando. Sim. Pode causar um conflito isso aí. Eu não estou assediando. Essa é a grande dificuldade, por exemplo, de comprovar o assédio. Né? Quer dizer, como é que eu comprovo? Eu posso comprovar isso por áudio, por vídeo, né? Porque hoje tem várias maneiras. Tem várias maneiras. A questão testemunhal está cada vez mais difícil, porque as pessoas têm medo de perder seu emprego, a omissão é muito grande, né? Mas evidentemente que a justiça também está atenta a essas questões. E na verdade, hoje, né, a justiça, além de procurar esses ônus, essas provas concretas, ela também está atenta ao discurso, né? Ela também está atenta às consequências que ali estão diante, né, do tribunal, né, diante dos operadores de direito, e evidentemente que hoje a justiça está mais sensível a investigar, né, e a exigir, né, também das duas partes, no seu confronto, digamos assim, a realidade dos fatos, né? Quer dizer, fica claro também quando a empresa ela tem esse ambiente. Na verdade, não é fácil comprovar, mas também não é impossível, né? Nós já temos aí jurisprudências a respeito, julgadas a respeito disso aí, casos claros a respeito disso aí, e isso vem dando tanto à justiça mais segurança para verificar essas questões, né? Essas jurisprudências vêm esclarecendo como é que esse processo vem sendo deflagrado nas empresas, como também vem alertando, né, as pessoas de como elas podem estar embasadas, estarem seguras, né, para levar esses casos até a justiça. E para a empresa hoje, existe, hoje pelo andar da carruagem, por tudo que acontece, quando a gente fala em assédio moral, assédio sexual e tanto tipo de assédio que acontece, na escola, na rua, no trabalho, existe alguma maneira da empresa, de alguma forma, implantar um plano de prevenção para isso? Você acha que as empresas hoje pensam na implantação desse tipo de prevenção? Olha, existem algumas empresas que pensam sim. Eu até te pergunto como consultor agora. Sim, existem algumas empresas que têm câmaras de resolução de problemas, têm reuniões bem estruturadas, sistemáticas, né? Onde existe uma preocupação, por exemplo, na contratação de líderes que sejam equilibrados,
que tenham experiência, né, tenham diplomacia para lidar com pessoas de perfis diferentes, né, que tenham capacidade de dialogar, de comunicar e de abrir espaço para críticas, né, e que tenham capacidade, inclusive, para dissolver, né, boatos e lidar com situações onde haja essa tensão entre um funcionário, eventualmente entre um funcionário e outro, e evidentemente que onde há espaço também de convivência saudável entre esses funcionários, ou seja, onde há espaço de lazer entre eles, de encontros, né, informais entre os próprios funcionários, onde eles possam estabelecer laços de amizade, possam se conhecer melhor, né, possam ter esse espaço não só para trabalho efetivo, né, mas para o entendimento de que você passa uma boa parte da sua vida no ambiente de trabalho e que esse ambiente tem que ser permeado, tem que ser repleto de possibilidades também humanas, né, você está lidando com gente, então que tem que ser um ambiente agradável, tem que ser um ambiente onde você se sinta bem trabalhando, que trabalho não tem que ser um fardo, né? Que trabalho é um procedimento da vida, como qualquer outro procedimento, né? Eu não sei se está dentro do assunto, mas eu vou perguntar assim mesmo. Se não tiver, aí nós falamos em outro programa. Sim. Mas quando acontece muito, às vezes a pessoa trabalha numa determinada empresa, eu acho até que está ligado. Trabalha numa determinada empresa e ganha um certo status, ou seja, ele ganhou uma posição dentro da empresa. Quando ele estava igualado a um outro tipo de funcionário, fazendo ali a função, obedecendo como outros, era uma pessoa. De repente ele subiu uma posição na empresa e começa já a mandar de uma maneira atabalhoada os funcionários com que ele trabalhava. Isso também é característica de um assédio? Ele pode vir a ser, né? Não necessariamente. Pode ser uma liderança desestruturada, uma liderança desequilibrada. O assédio, como o próprio nome indica, é quando sistematicamente você é alvo sem nenhum motivo, né, de abordagens que não são profissionais e que denigrem a sua imagem, né, que destroem a sua autoestima, né, e que não constroem, não promovem nenhum desenvolvimento para você. Ela apenas tem a função de destruir você, publicamente, de fazer com que você, ou seja, não basta para mim que quero, né, supostamente destruí-lo, que você vai embora da empresa, mas que você vai embora desmoralizado. Esse é o assédio moral. O cara que o assediador, não sei se a palavra é essa, ele não é um psicopata, um cara doente, isso aí dentro da psicologia, da psiquiatria, não sei, não é um cara que tem um parafuso solto para pressionar alguém a ponto de não necessariamente, porque dar gargalhada na desgraça dos outros, seria isso? Não necessariamente. Pode ser que um psicopata esteja na liderança ou esteja na equipe, pode, né? Um sociopata, pode, claro. Mas nós precisamos entender que o homem não é nem essencialmente bom nem mau, né? Que as possibilidades de dificuldades envolvendo a relação humana, né, e as dificuldades de tolerância do êxito do outro ou de lidar com as diferenças é algo que faz parte do ser humano, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer condição socioeconômica, em qualquer ambiente, em qualquer estágio da vida. Perfeito. Então é importante a gente ter isso bem claro, porque senão a gente começa a querer patologizar as pessoas, né? E é preciso que a gente entenda que todas as possibilidades positivas ou negativas... Esse cara é louco, esse cara é doido. Exatamente. Mas não é bem assim, né? Na verdade, costuma ser essa uma forma de dizer assim: olha, isso não é comigo, né? Na verdade é ele que é doente e eu não tenho que fazer nada para o ambiente. Aí eu coloco outra pessoa e deixo o ambiente do mesmo jeito, sem fazer nenhuma intervenção enquanto gestor. Perfeito. Resultado, pode acontecer outras manifestações, também doentias do ponto de vista corporativo, do ponto de vista da empresa, né? E que são que vão dar como resultado também adoecimento, que pode não estar ligado ao assédio moral, mas está ligado à má gestão de pessoas, né?
Então, na verdade, nós precisamos estar muito bem claros, os gestores precisam estar muito atentos da importância do acompanhamento deles e do que eles pretendem com aquela empresa. Então, se eu sou o proprietário de uma fábrica de copos, né, a minha missão não é só fabricar copos. Eu tenho toda uma responsabilidade social, eu tenho uma responsabilidade humana na empresa, eu tenho um compromisso, né, de fazer com que aquela empresa funcione, sobretudo para aqueles que estão trabalhando, porque eu tenho trabalhadores humanos ali envolvidos, né, eu tenho uma energia humana. Eu tenho a criatividade, eu tenho as emoções, eu tenho a cultura, eu tenho toda uma diversidade de possibilidades humanas que estão reunidas e que vêm de origens diferentes, de pessoas diferentes, com propósitos corporativos comuns, mas que precisam encontrar espaço para conviver adequadamente. Perfeito. Então, é papel do gestor estar preocupado permanentemente com a qualidade da sua equipe. Né? Então, na hora de contratar, eu preciso saber, contratar é um processo complexo, né? E que muitas vezes é negligenciado pela empresa. Organizar-se, né? Organizar uma reunião, organizar o funcionamento de uma empresa, planejar uma produção, né? Uma entrega de serviço, o dia a dia, né? Dar espaço às pessoas de se colocar, de fazer críticas, de ouvir, né, de discutir sobre o que está acontecendo com ela na empresa. E às vezes ouvir é melhor que falar. Sem dúvida. O espaço de escuta, né, e de escuta verdadeira, não é aquela escuta exatamente, não é aquela escuta só para o protocolo, né? Não, eu tenho um espaço aqui, eu ouço as pessoas, né? E aí, quando você vai ver, ele ouve por ouvir. Fachada. Né? Fachada, né? Ô, professor, para a gente encerrar aqui, né, o papo hoje está muito legal, mas lembrando que no dia 2 de dezembro, na quarta-feira, o professor vai estar viajando, mas dia 2, quarta-feira, vamos trazer também um assunto muito complexo aqui no programa. Vamos falar sobre suicídio de uma maneira bem profissional, né, como psicólogo, como também professor. E eu vou fechar aqui com o professor, deixando até uma pergunta. Sou Rosana, não deu o resto do nome, faço parte de uma empresa de produtos químicos. Muitas vezes os próprios companheiros de trabalho praticam assédio moral, achando que se o colega perder o emprego, eles vão garantir o deles. Como conscientizar os trabalhadores contra o assédio moral num país em que o neoliberalismo e a globalização estão cada vez maior, destruindo ou esgotando os postos de trabalho? Bem, para começar, o neoliberalismo, ele não necessariamente, ele não prega essa ideia, né? Isso é resultado, na realidade, de toda uma distorção do que é competir, né? Então, na verdade, quando eu estabeleço um processo de competição, eu tenho que saber até que ponto essa competição interna é saudável. Quando eu coloco uma criança, vamos numa escola, que aí você vai entender como é que é o ambiente de trabalho, né? Quando eu pego um grupo de estudantes e resolvo dar medalhas, né, para quem é melhor, na realidade, se esse processo não é construído, ou seja, se eu como professor que determino, olha, você é mais interessante ou você não é interessante, ou porque você tirou uma nota X em matemática, você é o melhor e a matemática é a matéria mais interessante ou não. Quer dizer, a partir do momento que como eu defino os critérios de desempenho, né, e como eu lido com mais desempenho e menos desempenho, né, é que eu vou determinar se essa competição é uma competição saudável, que promove desenvolvimento, ou se é uma competição predatória, né, onde eu só considero que vou avançar se você for declinar, né, se você for para o buraco. Né? Em vendas isso é muito comum também, a gente observar procedimentos de competição e diferenciar entre procedimentos que fazem a equipe avançar sem se autodestruir e procedimentos que são destrutivos, né? Quer dizer, o outro quer chegar na frente independente do que aconteça e ele está disposto a isso as últimas consequências. Então, na verdade, nós precisamos estudar, né, com a equipe que critérios são esses. Quando você, por exemplo, determina para uma equipe critérios e ela aprende a se autoavaliar, por exemplo, em desempenho, esse processo predatório quase não existe. Ou quando existe, ele é muito fácil de detectar e de sanar, porque a própria equipe aprende a se autoavaliar, aprende a reconhecer o desempenho do outro
E isso passa a não ser um problema. Isso passa a ser um dado que, quando eu não estiver no topo do desempenho, do alto desempenho, eu estarei numa condição onde eu já refleti, eu já cheguei a essa conclusão, eu concordo com o alto desempenho do outro, e eu já sei quais são os procedimentos que eu tenho que fazer para que no próximo movimento, na próxima apuração de desempenho, eu possa estar com um desempenho melhor. E isso não baixa a minha autoestima, né? E nem me coloca em confronto com o outro. E nem evita que a empresa desenvolva, muito pelo contrário, promove um desenvolvimento onde todos trabalham de maneira profissional, mas não esquecem que podem ser amigos, são companheiros, né? E precisam inclusive um do outro para que a equipe funcione. Senão nós começamos a ter um ambiente de sabotagem. Um querendo prejudicar o outro para sair na frente. E quem sai perdendo com tudo isso sem dúvida, é a empresa. E quando a empresa perde, todo mundo perde, porque a gente depende da empresa também para sobrevivermos ao nosso trabalho. O problema não é comigo, né? Quer dizer, eu fiz a minha parte. Lavar as mãos é muito fácil. Eu fiz a minha parte. Quer dizer, se você fez a sua parte, mas o todo padece de problemas, certo, não adiantou nada. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Dia 2, né? Encontro marcado, boa viagem. Sim, mas eu preciso dar um recado. O recado do... exatamente, de um evento que nós estamos fazendo essa semana, no auditório da Prefeitura Municipal de Ipatinga. Vai ser no sábado, de 8 da manhã às 18. São 2 mesas interdisciplinares de debates, que todas as pessoas que se interessam por sexualidade podem participar, sejam profissionais ou graduandos das mais variadas áreas, da área de saúde, educação, jornalismo, filosofia, psicologia, serviço social e assim por diante, ou aqueles que se interessam por sexualidade. Na parte da manhã, nós vamos discutir pedofilia, vamos discutir prostituição feminina e masculina, porque geralmente quando se discute prostituição, se lança luz somente sobre a prostituição feminina e não sobre a masculina. E à tarde nós vamos discutir relações homoafetivas, ou seja, entre homossexuais e lésbicas. Vamos discutir a questão do fetiche e da fantasia nas nossas vidas, né? E vamos discutir também a educação afetivo-sexual, que é outro gargalo, é outro problema sério que ocorre em todo o Brasil. Serão mais de 10 profissionais, entre historiadores, psicólogos, educadores em geral, que estarão lá conosco, operadores de direito, discutindo essas temáticas conosco, em debates livres. E as pessoas que quiserem fazer contato e sua inscrição, basta ligar para Fabrício no telefone 8816-5084. Repetindo, 8816-5084. Fabrício. Ok, obrigado, professor. Conversei aqui com o professor Hudson Miranda, educador, psicólogo, sempre colaborando aqui com o nosso programa, nosso convidado, e passando muitas informações aí. Dia 2 de dezembro, encontro marcado com o professor. Quem está na ponta da linha comigo, Antônio Augusto, direto de Belo Horizonte.